O brasileiro adora arrumar um ídolo. Na verdade, esse não é só um problema do Brasil. É um problema mundial. No mundo inteiro, as pessoas valorizam e idolatram ídolos. Mas eu acho que a nível de qualidade desses ídolos, o Brasil ganha disparado de qualquer país no mundo. Eu sou o Marcelo Antônio e esse é o canal Pobre de Direita. Pessoal, o mundo inteiro idolatra pessoas fora de série. Seja político, seja celebridade, seja um esportista. Pessoas que de alguma maneira fazem a diferença na vida de outras pessoas. Mas mesmo que em outros países, em outros locais, as pessoas idolatrem essas personalidades, não é uma coisa que beira a loucura, como acontece aqui no Brasil. Talvez nos Estados Unidos, na década de 60, o Malcolm X tivesse essa idolatria por parte das pessoas, porque ele lutava por uma causa realmente válida, que era a opressão dos negros, ele lutava pelo direito ao voto, para acabar com a discriminação das pessoas negras. Mas há dúvidas se realmente ele se importava com a comunidade negra ou se ele estava se aproveitando politicamente disso. Mas o fato é que se havia racismo por parte dos brancos contra os negros, também havia racismo por parte dos negros contra os brancos. E o Malcolm X era o líder desse movimento. E os dois lados estavam completamente errados. Havia também na África a idolatria a Nelson Mandela, que dizia lutar pela causa dos negros, mas que na verdade era um aproveitador, um terrorista, um assassino, que assim como Lula aqui no Brasil, que diz lutar pela causa dos pobres, ao mesmo tempo que os rouba, Nelson Mandela na África dizia lutar pela causa dos negros, ao mesmo tempo que os matava. Aí teve a época dos Beatles, que foi aquela loucura, mas no geral as pessoas acompanham, gostam dos artistas, das celebridades, mas não costumam idolatrar tanto. Mas no Brasil é diferente. O povo que gosta de arrumar um ídolo. E por isso, aqui é a terra dos oportunistas. Qualquer porcaria que surge na TV, qualquer vencedor de BBB vira artista, se torna ídolo. Qualquer cantor de funk por aí que começa a cantar sobre mulher e maconha, em pouco tempo tá andando de Ferrari em Alphaville. É impressionante. E isso, é claro, não poderia deixar de acontecer na política. A política, na verdade, é o lugar que mais está cheio de aproveitadores. O Lula, por exemplo, se autodenomina o pai dos pobres. O Boulos é o aprendiz do Lula. Quando o Lula morrer ou quando o Lula se aposentar, o Boulos vai assumir esse posto. Aquele que luta pela causa dos pobres, pela causa dos oprimidos. E aí a gente tem no Maranhão a família Sarney, no Ceará a família Gomes, em Alagoas a família Collor, em Alagoas também a família Calheiros. Todos ovacionados, todos têm muito poder em seus estados e alguns chegam até a extrapolar esse poder regional e conseguem atingir um poder a nível nacional. E essa tragédia no Sul, como sempre, fez surgir alguns novos ídolos no Brasil. O maior deles, Pablo Marçal. O cara estava completamente em baixa, estava virando motivo de chacota, mas enxergou nessa tragédia no Sul a oportunidade da vida para ele virar o jogo. Do dia para a noite, ele virou um herói nacional. Ele foi lá com jet ski, entrou na água, andou no barro, intermediou o envio de suprimentos, gritou, lutou, esbravejou. E tudo isso é admirável, se não fosse apenas um detalhe, que o Pablo Marçal é um aproveitador. Tudo que o Pablo Marçal faz é com o único objetivo de conseguir mais poder, mais fama e mais riqueza. E como ele é um excelente marqueteiro, ele conseguiu seu objetivo. E certamente será o próximo candidato a deputado, a senador e até presidente da República. E as pessoas, infelizmente, não conseguem enxergar os objetivos por trás dessas ações. O modo deles agirem é sempre o mesmo: enganar pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas com dificuldades financeiras. Você não ouve nenhum político dizer: nós vamos governar para os ricos, nós vamos fazê-los ficarem mais ricos ainda, nós vamos governar para os banqueiros, para os empresários, para as pessoas que geram empregos. Não, 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 não. Todo o discurso é baseado em cima da desgraça, em cima da pobreza, mas fica só no discurso mesmo. O povo pobre é o ativo mais valioso que existe e por isso os políticos fazem questão de manter as pessoas na pobreza. Eles se aproveitam de qualquer tipo de tragédia. Quem não se lembra do MBL, que durante a guerra da Rússia e da Ucrânia arrecadou uma vaquinha para pagar a viagem do Mamãe Falei para ir lá pegar mulher pobre na Ucrânia? Eles não perdem uma oportunidade. E se não tivesse vazado aqueles áudios, hoje o Mamãe Falei seria considerado um herói nacional. Meu Deus, o cara abandonou a vida dele aqui para ir lá do outro lado do mundo ajudar pessoas necessitadas em plena guerra. Que homem! Onde houver uma tragédia, sempre haverá um político, de helicóptero, ou entrando no meio do povão e mandando a sua equipe tirar umas fotinhas para ele colocar na sua rede social.
Até a Janja entrou na brincadeira nessa tragédia, fingindo aquele choro mais falso que uma nota de R$ 3 quando foram lá resgatar o cavalo. Os políticos que não fizeram nada a vida inteira, nenhuma obra de contenção, nenhuma obra de escoamento da água, agora fingem uma preocupação gigantesca e entram de bota no barro para abraçar as pessoas, enquanto se reelegem para roubar um pouquinho mais daquelas pessoas que eles abraçaram. O povo, infelizmente, é cego. As pessoas sabem que existem maldade por trás dessas ações aí, mas diante de celebridades, de autoridades, de personalidades, as pessoas se curvam e aceitam continuar vivendo na miséria que sempre viveram. E o Brasil é o país que mais fabrica ídolos no mundo e também um dos países mais miseráveis do mundo. Os ídolos servem apenas para uma coisa, para entreter as pessoas carentes de educação, de oportunidade, de lazer. E como eles falam a língua do povo, consegue convencer o povo de que estão no mesmo barco. O povão fica do lado de quem fala da periferia, de quem fala das desgraças e de quem finge entender a dor que eles sentem. Por exemplo, os funkeiros e cantores de rap. Eles são idolatrados, são venerados nas favelas. Mas basta eles ganharem um dinheiro falando da desgraça dos pobres, para eles se mudarem para Alphaville e começar a namorar modelo. E o povo que aplaude não percebe que isso se volta contra eles mesmos. Basta o cara chegar lá na periferia, comer um pão com manteiga na padaria, comer um pastel na feira, andar na lama, dar um abraço nos idosos, dar um abraço nas crianças, fazer algumas promessinhas aqui e ali, para o povo esquecer a própria desgraça que vive. As pessoas precisam entender que não existe santo. Ninguém faz nada de graça por ninguém. Se fez alguma coisa boa por você, agradece, mas não idolatre. Onde tem idolatria, tem alguém se aproveitando da situação. Quando a gente acha que o povo vai acordar, que as pessoas estão mais atentas agora em tudo que está acontecendo no mundo, que as pessoas estão nas redes sociais lendo notícias o dia inteiro, que as pessoas já sabem diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, o que é mentira, nada disso acontece. É um ciclo que não acaba nunca e o Brasil não sai da lama, literalmente. Tamo junto, abraço.